Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um privilégio poder pregar no primeiro culto do mês. Amém? Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 27. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 27. Assim como o pastor já falou, estamos iniciando esse mês de outubro e o tema é princípio da honra. E nós vamos ver que para que a gente seja honrado por Deus é necessário cumprir princípios. Não tem como Deus honrar a vida de alguém se ela não cumprir princípio. Parece um tema simples, mas quando você vai estudar, você vai ver que é um tema muito forte para a igreja viver. Porque não é para qualquer um ser honrado por Deus. Porque assim como eu falei, para você ser honrado por Deus, é necessário você cumprir princípios. E o mundo não quer cumprir princípio. As pessoas não querem cumprir princípio. Por isso que o mundo está como está hoje. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 27, que diz assim a palavra de Deus: Veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se fizesse na minha morada? E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engorde das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, disseram que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amém? Coloque sua Bíblia aberta na cadeira, não feche. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor continue falando com a sua igreja. Amém? Pai, estamos aqui reunidos como a tua igreja e queremos nesse momento agora diminuir para que o Senhor cresça. Queremos nesse momento agora, como tua igreja, Senhor, te pedir perdão, Senhor.
se pecamos contra Ti, se falhamos contra Ti nesse dia de hoje, o Teu Espírito Santo, Ele tem total liberdade para agir aqui nesta casa. Nos purifica através da Tua palavra. Senhor, se tem alguém aqui ainda que não Te aceitou verdadeiramente, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa confrontar este homem, esta mulher, porque assim como diz a Tua palavra, não é com força nem por opressão, mas é o Teu Espírito Santo que convence o homem do seu mau caminho. Que nesta noite haja cura, haja libertação, que nesta noite, ó Pai, haja mudança de caráter, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter a mente de Cristo. Que nesta noite, ó Pai, o Teu nome venha a ser adorado, louvado e exaltado. Senhor, eu Te peço uma coisa: coloca anjos acampados ao redor desta igreja, não só ao redor desta igreja, mas ao redor deste bairro, Senhor, para que este bairro do Anhanguera conheça que tem um Deus que predomina, que prevalece aqui neste lugar. Senhor, levanta a Tua bandeira aqui neste lugar como território Teu. Declaramos, ó Pai, que o povo do Anhanguera é um povo exclusivo e escolhido do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, igreja, eu gosto de louvar, vamos louvar. Aleluia. Irmãos, como foi falado hoje na escola bíblica dominical, eu não sou um levita profissional, mas eu gosto de adorar o Senhor. A primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu falei: Senhor, preciso desse renovo, porque todos os dias o Senhor Ele precisa nos renovar. Todos os dias o Espírito Santo Ele precisa nos renovar. Quando eu ouvi esse louvor do Fernandinho, eu falei: Senhor, obrigado. Irmãos, diante deste tema, a qual já foi falado aqui, sobre o princípio da honra, e a gente precisa entender isso. Este texto que eu li com vocês de 1 Samuel, capítulo 2, fala sobre o final trágico da família de Eli. Por Eli não repreender os filhos e deixar os filhos viver de qualquer jeito, servindo no tabernáculo, se deitando com mulheres que serviam a eles, se prostituindo. Por conta disso, Deus Ele quebra a aliança que Ele tinha feito com Arão lá atrás. Porque o primeiro sacerdote dentro da Bíblia, nós vamos ver que foi Arão, constituído por Deus. E Deus fez uma aliança com Arão através da vida de Moisés, que toda a descendência de Arão ia servir como sacerdote perpetuamente. Só que quando chega aqui no tempo de Eli, ele começa a quebrar os princípios do Senhor, ele e seus filhos.
Por que Eli quebrou os princípios do Senhor? Porque ele não corrigiu os seus filhos. Eli preferiu passar a mão na cabeça dos seus filhos, ao invés de repreender. Eli preferiu agradar aos seus filhos do que agradar ao Senhor. Por conta disso, então, Deus encerra a aliança que ele tinha feito com Arão, e agora, mantendo essa aliança com Eli, ele vai quebrar essa aliança, ele vai terminar essa aliança, por conta da desobediência. E o texto é bem claro no versículo 30, que Deus, ele honra aqueles que honram Ele, porém ele vai desprezar todo aquele que despreza os seus mandamentos. Porque se estamos falando de princípio, é necessário a gente cumprir aquilo que a palavra está falando. É necessário eu tentar viver pelo menos aquilo que a palavra está me ensinando. Porque o primeiro princípio estabelecido por Deus não é honrar a homens. O primeiro princípio estabelecido por Deus é honrar ao Senhor. Quando Salomão ele vai escrever Provérbios capítulo 3, versículo 9, vocês lembram muito bem disso, porque é muito falado sobre dízimo e oferta em cima desse versículo. Só que Salomão ele vai dizer: honre ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. O que é primícia, igreja? O que é primícia, igreja? Primeiro. Então tudo que é primeiro é para o Senhor. Então, o primeiro princípio para que eu e você cumpra de acordo com a palavra é honrar ao Senhor. Eli está fazendo ao contrário. Eli está honrando os filhos. Eli está fazendo vista grossa em cima daquilo que os filhos estão aprontando. O povo está dizendo que os filhos estão errando, que os filhos estão pecando, que os filhos estão metendo as mãos nos manjares, nas gorduras, que era para ser queimado no altar, para ser oferecido para o Senhor. Só que Eli não está dando crédito. Só que aí Deus, porque Deus é maravilhoso, ninguém na obra do Senhor é insubstituível. Todos nós, se errarmos, se falharmos e não se arrepender, Deus vem, levanta outro e coloca no teu lugar. Se você não quer fazer, Deus vai levantar outro para colocar no teu lugar. Porque a obra de Deus ela não para por conta de você. A obra de Deus ela não poderia parar por conta de Eli, por conta dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então Deus é maravilhoso. Ele já está preparando quem? Já está preparando o menino Samuel. Porque assim como eu falei, na obra de Deus ninguém é insubstituível. Você pode ter os melhores conhecimentos, você pode ter os dons, mas se você não honrar ao Senhor com isso que você tem, nada disso vale. Não adianta eu falar que eu tenho um curso de teologia, eu tenho um diploma na minha parede, se eu não honrar o Senhor com aquele diploma que eu tenho na parede, com o conhecimento que eu tenho na parede. Não adianta. Só que, se olhando por posicionamento, se em primeiro lugar está a honrar a Deus, eu vou mostrar para vocês que a gente não estamos honrando a Deus. Primeira coisa, quando você levantou da sua cama hoje, o que é que você fez? Você foi pegar no celular?
Você foi ver as notícias? Você foi ver quantas curtidas que você teve nas fotos que você postou na Marcha para Jesus? Ou você dobrou o seu joelho e agradeceu por mais um dia? Em mínimas coisas pequenas, estamos deixando de honrar ao Senhor, porque estamos priorizando mais as coisas deste mundo do que as coisas do Senhor. Estamos fazendo mais as vontades deste mundo do que as coisas para o Senhor. Quanto tempo a gente gastou hoje lendo a palavra de Deus? Se queremos honrar ao Senhor, temos que ter intimidade com Ele e guardar os seus mandamentos. Quantas horas, quantos minutos você gastou conversando com Deus hoje? Você parou para meditar em algum versículo da Bíblia hoje? Você parou para conversar com Ele hoje? Porque se a gente não estiver fazendo isso, Ele não é o nosso primeiro, Ele não é a nossa primícia, porque primícia é primeiro. Se eu levantei se eu acordei, melhor dizendo, abri o meu olho, respirei e falei: Senhor, obrigado por mais um dia. Ele está sendo o primeiro na tua vida. Agora, se você já acordou preocupado, meu Deus, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer, Ele não está sendo o primeiro. Ele está sendo o terceiro, o quarto, o quinto, não sei, mas o primeiro Ele não está sendo. Domingo, como a gente sempre fala, é o domingo do Senhor. Só que como é o domingo do Senhor, se a gente não se prepara para vir para um culto como esse? A gente quer que o fogo desça, a gente quer que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio. Só que eu pergunto para a igreja: quanto tempo de oração a gente gastou para que quando a gente chegasse aqui, o culto fosse avivado? Por quem a gente orou hoje dizendo: Senhor, sustenta, fortalece, renova? Por quem que a gente fez isso hoje? Deus não está sendo o primeiro da igreja. Deus, Ele não está sendo o primeiro da igreja. Porque quando Ele é primeiro, eu priorizo Ele, e não as contas que eu tenho que pagar, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar. Só que assim como eu já falei, irmãos, não me chama para fazer nada no domingo. Não me chama para... Minha esposa está de prova, eu não saio de casa no domingo, a não ser que foi um negócio muito extremo, urgente. Mas fora isso, eu prefiro ficar em casa, louvando ao Senhor, lendo a palavra. Por quê? É para o Senhor. Ah, mas durante a semana eu não tenho que fazer isso. Não estou falando isso, porque no meio da semana é mais corrido para a gente, por conta do trabalho. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, porque uma vez eu já escutei: tempo não se... Tempo, se a gente for olhar o tempo, a gente não tem tempo. A gente tem que criar. Nós temos que criar. Porque você não trabalha 24 horas. Deus, Ele é perfeito, Ele fez o dia ter 24 horas. Deus, Ele não errou, porque tem gente falando: Senhor, se tivesse mais uma hora, mentira, essa uma hora você não ia orar, você não ia ler, você não ia meditar na palavra, porque Deus, Ele é perfeito. Será que Ele tem sido o nosso primeiro? Só que assim como Ele falou com o sacerdote Eli: se você não me honra, eu também não vou te honrar. Só que tem pessoas querendo ser honrada, sem querer honrar ao Senhor. Tem pessoas querendo ser beneficiada, sem querer honrar ao Senhor. E o segundo ponto: todo mundo aqui tem promessa? Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Todo mundo tem promessa.
E eu já escutei um louvor que é muito interessante, fala que quem tem promessa não morre. Isso é mentira. Eu vou te provar dentro da Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, está aqui o segundo princípio para eu e você cumprir. Primeiramente Deus, que nós temos que honrar, está aqui o segundo. Lê lá, igreja, pode ler, vou contar, 1, 2, 3, 6, lê. 1, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 3. Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 ao 3. 1, 2, 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida? Honra o teu pai e tua mãe. Eu fico me perguntando às vezes, por que tem tantos jovens morrendo? Por que tem tantos jovens tendo ataque no coração, infarto, pessoas de 20 anos, que antigamente não tinha isso? Mas por que hoje em dia está tendo isso? Sabe por quê? Por falta de honrar pai e mãe. Não cumprir princípio, porque a Bíblia está dizendo, quando eu honro meu pai e minha mãe, os meus dias eles vão se prolongar na terra. Aí sim as promessas do Senhor vai cumprir na minha vida. Deus ele não vai cumprir promessa na tua vida se primeiro você não honrar Ele e segundo você não honrar o teu pai e tua mãe. Só que o interessante que Paulo e Moisés está dizendo para você honrar seu pai e sua mãe. Só que Paulo e Moisés não estão dizendo, honra o seu pai e sua mãe, porque eles são bonzinhos. Honra o seu pai e sua mãe, porque eles fazem tudo por vocês. Honra o seu pai e sua mãe? Não, está dizendo para você honrar seu pai e sua mãe, dependente se ele é um alcoólatra. Vai doer, igreja, mas é para o nosso crescimento. Quando eu não honro meu pai e minha mãe, eu tenho até promessa, mas elas ficam retidas no mundo espiritual. Aí você fica se perguntando, mas com fulano acontece? Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano, só não me abençoa. Mas aí você vai parar para se autoanalisar, passar um filme na sua cabeça. Deus vai passar um filme na sua cabeça para mostrar para você por que as promessas dele ainda não se cumpriram na sua vida. Primeiro, porque você não está honrando ele. E segundo, porque você não está honrando nem teu pai nem a tua mãe. Vem aqui, meu pai está aqui hoje, vem aqui. Esse cara aqui é um exemplo para mim. É um cara que, por onde sempre eu passo, eu falo que eu nunca pisei numa delegacia, sabe por quê? Porque eu via meu pai levantando todo dia às 6 horas da manhã para sair para trabalhar, chegando em casa muitas das vezes 11 horas da noite. Eu sempre tive comigo, eu falei, Senhor, eu não vou dar esse desgosto de ver meu pai me buscar numa delegacia. Esse cara aqui é um modelo para mim. E hoje em dia, o que nós filhos pode fazer por eles, a gente faz. Está aqui minha irmã que não deixa mentir. Aí às vezes eu fico me perguntando, Senhor, por quê?
eu sou abençoado. A Bíblia me mostra por quê? Porque você está cumprindo o princípio. Você está honrando o teu pai, você está honrando a tua mãe. Glória a Deus. Amém. E eu acho que eu honro pouco eles. Porque tudo aquilo que ele já fez por mim, minha mãe já fez por nós, é pouco perto daquilo que a gente está fazendo por eles. Então por isso, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu honro a vida dele, eu honro a vida da minha mãe. Sem ele menos esperar, eu chego nele, toma aqui, ó. Ligo, tá tudo bem aí, mando o recurso. Porque ele cuidou de mim. E agora qual que é o nosso papel como homem, como mulher? Cuidar deles. É por isso que as promessas se cumprem. Por conta de princípio que não está sendo quebrado. Pode sentar. Obrigado. Então, para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, na sua vida, honre seu pai e sua mãe. Faça o que você puder fazer por eles. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo, você se preocupa muito com a sua mãe, meu. Você se preocupa mais com ela do que com a gente aqui. Por quê? Porque ama, quer cuidar. E quando a gente ama, a gente quer cuidar. Quem mora com os pais aqui ainda? Quem não mora com os pais? Você já deu um bom dia para o seu pai hoje, para sua mãe? Você já falou para o teu pai e para a tua mãe que você ama eles? Para vocês jovens, guarda esta palavra no coração de vocês. Honre o pai de vocês com toda a força que vocês puderem. Honre com todos os recursos que vocês tiverem. Honre o pai de vocês. Independente se vocês moram ou não moram com eles, honre. E honrar não é apenas obedecer. Honrar vai muito mais além do que isso. Honrar é quando seu pai e sua mãe falar com você e você não ficar fazendo biquinho. Quando seu pai e sua mãe pedir para você lavar uma louça, varrer uma casa, e você fazer de qualquer jeito, isso não é honra. É melhor que não fizesse. Porque assim como Eli, seus filhos, foi desonrado pelo Senhor, porque estavam fazendo de qualquer jeito. E quando eu faço as coisas de qualquer jeito, eu não estou apenas desagradando ao meu pai e minha mãe, mas primeiramente, como eu falei, eu estou desagradando ao Senhor. Porque primeiramente, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar o que Deus faria no meu lugar. Então, para vocês, jovens, honre. Assim como eu falei hoje, eu tenho a oportunidade de poder ajudar o meu pai e minha mãe. Deus me deu esse privilégio, porque isso tem que se tornar um privilégio na nossa vida. Cuidar dos seus pais.
Irmãos, e eu tive o privilégio de trabalhar com meu pai. Isso para mim é um privilégio. Então honre o teu pai e a tua mãe. Terceiro princípio da honra: honrar os vossos líderes. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1, 2, 3. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Nós temos que honrar os nossos líderes. Vem aqui, pastor. Vem aqui, pastora. Irmãos, assim como eu já falei para algumas pessoas, eu acho que eu já falei até para a igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja. A primeira igreja que eu entrei foi aqui, está aqui minha esposa de prova. E esse casal aqui não só acolheu a mim, mas acolheu a minha família. E através da vida deles, por ensinamento, puxão de orelha, que puxa minha orelha até hoje, me corrige até hoje, foi que eu aprendi a honrar ao Senhor, a honrar aos meus pais e a honrar a vida deles. E assim como eu falei na mesa dos homens, quando eu cheguei na igreja, esse cara foi uma referência para mim. Eu olhava para ele, falava: Senhor, eu quero me vestir que nem esse cara. Eu quero ser igual a ele. Por quê? O discípulo, ele anda na mesma linha que o seu mestre. E para mim eu tenho eles como um mestre na minha vida. E qual que é o meu dever? Honrar a vida deles. E honrar não é bajular. Honrar é ser leal. E eu tento ser leal no máximo possível que eu posso com eles. E por isso hoje eu quero dizer para vocês: obrigado por toda oração. Obrigado pelo cuidado pela minha família. Obrigado pelo cuidado pela minha casa. Obrigado por não me abandonar. O Senhor é um exemplo para a minha vida. Obrigado. Sempre vai te honrar por essa atitude. Então eu tenho eles como meus maiores exemplos, como líderes espiritual. E eu falo para a igreja: não bajule, mas honre com toda a sinceridade do coração de vocês, porque eles velam pelas suas vidas, assim como vela pela vida da minha família, da minha casa. Porque quantas das vezes eles não queriam estar aqui, mas o chamado fez com que eles estivessem aqui cuidando das nossas vidas.
Quantas das vezes esse homem, essa mulher subiu em cima desse altar, não querendo pregar, não querendo ser ministrado, não querendo ministrar, mas precisando de uma palavra. Mas eles que tinham que dar a palavra para a igreja. Então honre com todas as suas forças. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E o quarto, honrar os nossos irmãos. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Um, dois, três. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Devemos honrar uns aos outros, irmãos. E assim como eu falei, honrar não é bajular. Honrar é ser leal, companheiro, ajudar, suportar uns aos outros. Então honre, porque a palavra do Senhor também vai dizer no livro de Romanos: honre os que te honram, honre essa pessoa que está do seu lado, honre o seu esposo, a sua esposa, honre o seu filho, honre o seu irmão, honre o seu companheiro de trabalho, honre, porque quanto mais eu honro aquela pessoa, entenda uma coisa, honrar não é bajular, mas quanto mais eu honro aquela pessoa, o mais beneficiado sou eu. O mais beneficiado sou eu. Irmãos, vocês sabem, eu peguei um apreço muito grande pela vida do seu Sérgio. Eu peguei um amor que nem eu sei explicar pela vida desse homem. No começo, quando ele começou a vir para a igreja, eu achei que ele era meio... Falei, cara, esse cara ele é meio durão, né? Só que você vai caminhando, você vai conhecendo a pessoa, você vê que não é isso. E para mim, quando eu vi esse homem descer nas águas, ele, minha filha, o meu cunhado Aloísio, cara, aquilo ali me extasiou. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Então, seu Sérgio, eu amo a sua vida, cara. Não só a sua, mas de todos que estão aqui. Vagnão também é um cara que, cara, eu aprendi a amar. Todos, irmãos. Então é isso que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Honre primeiramente ao Senhor. Segundo, honre seus pais. Terceiro, honre os seus líderes, porque eles velam pelas suas vidas. E quarto, honre essa pessoa que está do seu lado aí. Honre. E vamos crescer junto, em unidade. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé, eu vou orar pela sua vida. Coloque sua mão no coração. Eu vou orar pela sua vida agora, nesse momento. Senhor, a tua palavra ela foi ministrada hoje, ó Pai. E foi falado sobre o princípio da honra.
E nós entendemos que o primeiro é o Senhor. Precisamos colocar em prática e mostrar que o primeiro é o Senhor na nossa vida. Com as nossas ações, com as nossas atitudes. Obedecendo e guardando os seus mandamentos na tábua do nosso coração. Senhor, entendemos que o segundo princípio da honra é honrar os nossos pais aqui nesta terra. Para que os nossos dias se prolonguem aqui nesta terra e para que as tuas promessas possam se cumprir na nossa vida, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada um que aqui está, Senhor, para que cada um que aqui está possa honrar os seus pais, aqueles que ainda têm os seus pais vivos, que eles possam honrar os seus pais com toda a sua força, com todos os seus recursos, ó Deus, porque eu creio que o Senhor há de multiplicar sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, se nós cumprirmos esse mandamento. Por isso eu te peço, ó Deus, sustenta este homem, sustenta esta mulher, sustenta esse jovem, Senhor. Pai, o terceiro princípio da honra é honrar os nossos líderes, obedecer. Que nós possamos obedecer, Senhor, e ser sempre leal, Senhor, à nossa liderança. Porque assim como diz a tua palavra no livro de Romanos capítulo 13, nós devemos obedecer toda a liderança que é constituída pelo Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa fortalecer a nossa liderança. Que o Senhor continue revestindo o Senhor de toda a tua armadura. Senhor, que o Senhor continue derramando sabedoria, entendimento, conhecimento. E continue, Senhor, enchendo do teu Espírito, ó Pai, para que possa liderar, Senhor, a tua igreja, a qual o Senhor confiaste na mão deste homem, na mão desta mulher, Senhor, como o Senhor quer, meu Pai. Senhor, o terceiro princípio, o quarto princípio da sabedoria é honrar os nossos irmãos, e nós possamos honrar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, porque isso não é fácil. Nós cremos, ó Pai, no teu agir, no teu poder. Por isso eu te peço, ó Pai, que esta palavra continue queimando em nossos corações, que a tua palavra continue ardendo no nosso coração, e que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Senhor, porque não adianta apenas ser ouvinte se a gente não praticar. Que nós possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos ajuda, porque somos falhos e necessitamos, ó Pai, de ti. Muito obrigado, Senhor. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém e amém.